Fala pessoal, Conceito Bus na área. Pois é, nossa querida máquina infelizmente decidiu descansar. Nossa querida máquina infelizmente decidiu descansar. Eu vou mandar o nosso notebook pro concerto e depois eu vou acabar vendendo ele. Não é um notebook voltado para jogos, ele é mais para trabalho, estudos. Ele era usado principalmente para os desenhos da página. E aí depois eu decidi ampliar a nosso leque de conteúdo e decidi colocar o Proton Bus nele. Só que ele já estava mostrando que ele não foi preparado para isso. Eu não estou suportando mais. Ele não tem uma placa de vídeo, porque ele não é um um notebook gamer. Que merda, hein? Sabia não? Ele não é um computador bem preparado. E, como eu falei, ele é mais para estudos, para trabalho. Então, jogos força a memória, força o gráfico, e ele não é preparado para isso. E aí ele acabou já demonstrando em algumas tentativas aqui de simulador no off. Então, nos momentos de descontração, eu estava jogando nele, ele estava indo bem. Alguns mods estavam já meio que forçando demais o notebook, até que, infelizmente, ele decidiu parar. Eu espero muito que não tenha queimado o HD, que eu não tenha perdido todos os arquivos, todos os desenhos da página sobem para a nuvem, mas nem todos. Alguns eu ainda deixo na memória do dispositivo, por quê? Porque alguns estão ali só para ajuda, então não acho necessário subir para a nuvem. Só que agora eu estou vendo que é necessário. Em contrapartida, não dá para ficar com ele parado, acabei fazendo um upgrade. Que demais! Então, vocês viram que teve um unboxing do volante, do câmbio, os dois foram comprados juntos, mas esse bonitinho aqui chegou depois. Eu ia fazer o vídeo que era para ter sido postado no dia 21, explicando todas as configurações que eu fiz no volante e no câmbio. Então, assim, cada jogador configura da sua forma para melhor jogabilidade sua. E aí, nesse meio tempo, vocês viram no primeiro vídeo que eu tinha um monitor pequenininho da HQ de 14, 15 polegadas. Eu fiz bastante pesquisa, assisti alguns vídeos. Teve muita gente que reclamou da questão do Odyssey da Samsung. Ele é a única marca que tem um monitor totalmente curvo, de 1000 de curvatura. Só que qual era a reclamação? Ele trincava no meio. E essa parte de cima, por ser só vidro, ela descolava. A parte de baixo ainda tem um plástico que segura a tela. Na de cima era vidro colado. E aí, com o tempo que esquentava, ele descolava ou trincava. E aí a Samsung reclamava que era mau uso do usuário, não tinha cobertura da garantia. E aí, ok. Fui para outra marca, pesquisei da LG. A LG tem uma qualidade de gráficos muito boa, uma coloração, uma imagem vívida, só que o valor também estava salgado. E aí eu pesquisei outras e eu vi muitos elogios da Safe Gamer. Então, não é um de 34, como o LG ou o Odyssey da Samsung, mas tem bastante elogio, tem uma nota muito boa no Mercado Livre e em outras plataformas. O link vai estar na descrição desse monitor, assim como o link do volante e do câmbio. E aí eu fiz então um upgrade. Então eu comprei um monitor curvo. Ele não é tão curvo comparado com o Odyssey, mas ele é sim com formato curvo. Ele traz essa sensação de imersão. E como o nosso querido notebook aqui decidiu descansar, eu tive que fazer um investimento. Então eu fui numa loja e fiz a compra do gabinete gamer. Ele não é aquele gabinete gamer, Ah, agora eu entendi. mas ele pelo menos já consegue rodar mais tranquilo o Proton Bus. Então fiz uma pesquisa, consultei
E aí ele falou que sim, roda o Proton Boost com tranquilidade, porém, esse aqui tem 8 GB de memória RAM. Ele me recomendou que com o tempo, conforme eu fosse investir, colocasse mais memória nele e trocasse a placa de vídeo. Por quê? A placa de vídeo dele é integrada, então que eu comprasse uma placa de vídeo melhor para que eu possa rodar o Proton Boost no Ultra. Só que automaticamente não é só colocar mais memória, que não é barato, assim como a placa de vídeo. Eu também teria que trocar a fonte, porque não daria conta da nova placa de vídeo, porque ela demandaria mais carga dentro da máquina. Então, nesse primeiro momento, eu só precisava mesmo para começar a gravar os vídeos no computador. Então, fiz a aquisição. Aqui, como eu tinha comentado no primeiro vídeo de unboxing, que era para ter vindo já o segundo, infelizmente não veio. Esse aqui é um tecladinho que ele é assim como este. Porém, esse aqui é uma versão menorzinha e eu brinco que ele é o meu painel Choreb. Então, tem alguns comandos aqui nele que dá os comandos aqui para o jogo. Então, eu tenho o volante com alguns comandos, o câmbio para as marchas e a ré e o tecladinho que é o nosso painelzinho Choreb. Então, esse é o nosso setup da Conceito Boost. Esse aqui eu brinco que é o nosso coworking de jogos. Então vocês estão vendo aqui que tem mais um pedaço aqui do estúdio. Essa outra parte aqui do estúdio é para outro canal. Não sou eu que faço, então isso aqui é outro canal que ainda vai entrar no ar, mais voltado para jogos de PlayStation 5. Aqui vocês conseguem ver o PS5. Então vocês vão ver outro canal. Em breve a gente também vai divulgar o outro canal aqui na nossa página, para que vocês também possam acompanhar. E aqui é a área da Conceito Boost. Então temos a Conceito Boost, voltado para Facebook, Instagram, nas divulgações dos desenhos, e a Conceito Boost TV, voltado para o YouTube, TikTok, para os jogos de simulador e outros conteúdos que a gente também vai começar em breve. Bom, pessoal, a tela do Proton Boost ainda não está aberta aqui, mas eu vou dar uma explicada de fato de como eu fiz as configurações aqui no volante. Então, só para vocês entenderem num primeiro momento. O volante da Logitech, seja o G29 ou o outro modelo, quando você faz a conexão dele, o cabo USB, direto no computador, notebook, ele entende que já é o Logitech sem precisar fazer instalação de CD de driver. Então facilita bastante. E aí assim que você instala, no Proton Boost, quando você abre as configurações, ele já entende que é o volante. Então ele já faz uma configuração de primeiro momento. Então facilita bastante. Aqui, para facilitar na minha jogabilidade, eu fiz algumas configurações. Então este primeiro botão aqui é a câmera do veículo. Então tem a câmera da cabine do motorista, a câmera do salão e a câmera da parte externa do veículo. O botão de baixo é o freio de mão. O mais e o menos aqui, farol alto, farol baixo. Esse anel é a luz de seta. Então, numa situação de emergência, o ônibus travou, ele enganchou em algum lugar, eu ligo a luz de seta para um lado ou para o outro. Aqui no meio, a buzina. Esses botões aqui são das portas de embarque e desembarque. Então, triângulo, porta de embarque, bolinha e X, porta de desembarque. O R3 abre todas as portas e fecha todas as portas. O R2 para mudança de lado das portas. É um veículo com porta de lado esquerdo. Estou parado no corredor. Aperto o R2. As portas que vão abrir agora, nesses botões, serão do lado esquerdo. O ônibus está do lado direito. Aperto o R2. Abro e fecho as portas do lado direito. Aqui nas setas, para cima, para o meio ou para baixo, são as setas de iluminação do salão do veículo. Borboleta esquerda, borboleta direita, são as setas de indicação, ou para a direita ou para a esquerda. Então, uma configuração básica. No nosso painelzinho Choreb, o nosso tecladinho, ainda segue alguns comandos do que já tem no próprio Proton Boost, quando a gente joga no PC normal, ou quando a gente até joga num notebook. Então, a letra E é de ligar o veículo, no caso a elétrica, o M de a chave geral do veículo e alguns outros comandos
que a gente também deixou habilitado. Aqui o nosso câmbio. Então, vocês conseguem ver aqui o desenho do câmbio. Deixa eu focar aqui, vamos lá. Aí. Então, temos aqui primeira, segunda, joga para o meio, terceira, quarta, joga para a direita, quinta, sexta. E para baixo, a ré. Então, como é que seria? Vamos lá. Aqui está os pedais, vocês estão vendo os pedais. Acelerador, freio e a embreagem. Então, vou apertar aqui a embreagem. Jogo para a esquerda, para frente, marcha 1. Deixei aqui centralizado, neutro. Jogo para esquerda, para trás, 2. Voltei, está no neutro. Para frente, 3, para trás. A quarta, para a direita, para frente, a quinta marcha. Para a direita, para trás, a sexta marcha. A ré, jogo para a direita, aperto para baixo e jogo para trás. Essa é a ré. Joguei aqui de volta um neutro. É isso, pessoal. Essas são as configurações que eu fiz aqui, só para vocês entenderem mais ou menos como é que é o macete. O vídeo era para ter saído antes, como eu falei, mas infelizmente ele decidiu descansar. Ih, rapaz. E a gente teve que fazer um upgrade. Você tá falando sério? O investimento foi aqui, eu não esperava que ele fosse parar de funcionar. Então, meu intuito agora, assim que eu começar a aliviar um pouco financeiramente, é consertar o notebook, torcer para que o HD não tenha queimado para tentar recuperar os desenhos daqui. Assim que eu consertar ele, deixar ele bonitinho, novinho, resetar para a configuração de fábrica e vender. O valor que eu pegar dele, eu consigo aumentar a memória do nosso computador e, quem sabe, até uma placa de vídeo já melhor, para que eu mostre para vocês o jogo na versão Ultra. E aí também, automaticamente, tendo que trocar a fonte dele. Bom, pessoal, aqui só para mostrar agora as configurações no próprio Proton Bus. Eu estou no mapa Guaianazes V2, vocês estão vendo aqui já uma diferença da questão gráfica, o quão real, a realidade, a nitidez do jogo é totalmente diferente comparado com o celular, mesmo sendo um celular, como eu falei em outros vídeos. Vamos dizer assim, meio parrudo. Ele não é um S26 Ultra, não é um Z Fold, que é o top de linha dos dobráveis, mas ele também tem uma memória muito boa, tanto memória RAM quanto memória interna, mas a resolução gráfica do computador é totalmente diferente do dispositivo móvel. Então aqui, como eu falei, vamos para o botão das câmeras. Então essa é a câmera externa, câmera da cabine do motorista, câmera do salão. Beleza. No nosso painelzinho Choreb, sei. eu vou para a letra E para ligar o veículo. Então deixa eu colocar aqui na câmera externa. Botãozinho E para ligar a elétrica. O M para ligar o veículo. Então vocês já ouviram que ele já ligou aqui. Aqui a gente tem algumas diferenças comparado com o celular. Por quê? Aqui a gente tem que apertar alguns botões de comando. Como vocês estão vendo aqui, eu apertei a tecla Alt e aí aparecem alguns botões de comando aqui para fazer as configurações. Então eu vou ligar aqui o letreiro só para vocês verem daqui a pouco. Então nesse caso desse mod, que é o VIP5 da VTIP, eu aperto o Alt e o botãozinho de número 6 que aparece aqui, e aí ligo o letreiro. O botão de número 7 desliga o letreiro. Então o ônibus continua pegando passageiro, mas o letreiro vai estar totalmente desligado. Aqui, como eu falei, as luzes do veículo, as luzes internas. Então vocês viram que acendeu a luz lá da frente. Deixa eu desligar de novo, focar um pouco aqui. Então, eu vou apertar este botão aqui e vai ligar a luz do veículo. O botão de baixo vai ligar a outra luz. E o botão aqui de cima vai ligar a luz geral. Então, vocês viram que acendeu aqui. Então, aqui, eu vou acelerar aqui só para que vocês consigam ouvir um pouco o ronco do veículo. A buzina.
E como é que eu faço os comandos? Então eu vou na tecla Alt, tem a tela de entrada, menu do veículo, controles, hora, clima, console e sair do jogo. Eu vou em controles, no botão aqui, eu clico no nome controles e aí eu consigo fazer as configurações do volante. Então quando eu aperto Alt controles, aparece teclado, mouse, teclado numérico, mouse, teclado, volante, joystick, sensibilidade, remapear controles. Eu clico em remapear controles. Ao clicar em remapear controles, ele vai abrir essa telinha aqui. Está em inglês. Então, no YouTube vocês vão ver outros vídeos de outros canais falando também sobre essas questões da configuração. Infelizmente, essa parte aqui é em inglês. Eu usei o aplicativo da Google, o Google Lens, para fazer a tradução em tempo real, porque eu não sou bom em inglês. Posso até tentar falar algumas coisas, mas eu não sou bom. Então, como eu falei, assim que você conecta o volante, não reparem no tanto de cabo, o rei dos cabos. Realmente, para ter tudo isso aqui agora é assim mesmo, é os cabos. Então, quando você conecta o cabo USB do volante na máquina ou no notebook, ele já entende o modelo do volante, seja este ou outro. E aí aqui ele já entende o modelo, ele já entende o comando do volante, então de girar o pneu, como vocês estão vendo, o acelerador, o freio e outros comandos. Como eu expliquei agora há pouco, aqui você vai fazendo a configuração. Cada jogador pode configurar da sua forma. Isso aqui não é obrigatório, você não precisa seguir, mas cada um vai sentir o que é mais fácil na hora de jogar. Ah, eu gosto desse botão para fazer isso. Não tem problema, você pode fazer a configuração. Terminou, done. Bom, feito isso, vamos lá. Vamos tentar aqui fazer uma jogadinha aqui, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Bom, pessoal, aqui eu vou dar só um exemplo. Então, tipo, não vou jogar totalmente ainda, vou gravar outro vídeo mostrando mesmo a jogabilidade. Então eu vou tirar do freio de mão. Meu pé está no freio. Vou para a embreagem. Esquerda para frente, primeira. E vou sair com o veículo. Vamos lá. É muito difícil jogar e segurar o celular na mão. Por isso que falam que direção e celular não combinam. Acho que eu bati aqui na coluna. Que legal. Já comecei bem. Embreagem. Esquerda para baixo, ré. Embreagem, neutro, esquerda, perdão, para frente, primeira. Ele já está pedindo a troca de marcha, só que é muito difícil trocar marcha, segurar o volante e ainda o celular. Então vamos tentar dirigir devagarinho aqui, devagarzinho, na 1 mesmo. Vou parar nessa plataforma aqui. No computador, deixa eu só apertar o freio de mão. Pronto. No computador, a gente também tem a opção, apertando o botão aqui F4, espelho virtual. No celular também tem essa opção, mas no computador eu acho mais divertido até de jogar. A maioria dos mods, você consegue ver o retrovisor esquerdo, mas o direito tem algumas questões que não aparecem às vezes, ou dependendo da configuração da câmera, você está muito para frente, o retrovisor se esconde, então o ideal é o retrovisor virtual. Como eu falei, a sensação da tela curva é muito boa. E a posição também que eu deixei o monitor, eu estou literalmente com o volante na mesma direção aqui. Então dá um realismo muito bom. Então quando a gente está aqui dentro,
A sensação é muito boa. É como se eu de fato estivesse dentro do veículo. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Curta, comente ou compartilhe. E até o próximo vídeo. Conceito Bus!